A palavra de Deus diz assim, Zacarias capítulo 4, no versículo 1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras juntos ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, Senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa, diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície, ele colocará a pedra principal. Aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Fecha a tua Bíblia agora e nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer o dia de hoje, Senhor, última terça-feira do ano, último culto, Senhor, que estaremos aqui dedicando a Ti com a Tua palavra, ó Pai, nesta semana. Por isso, Pai, usa a minha vida conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Como eu já disse, Zacarias ele foi profeta no reinado de Ciro. Deus começa falando com Zacarias através do seu anjo. Algumas pessoas dizem que é a representação de Jesus Cristo, já representada pelo Espírito Santo de Deus. Alguns teólogos dizem isso. Há diversas interpretações que as pessoas colocam nesses textos, porque hoje em dia se tem mania de ler só um versículo e começar a pregar em cima disso, aí prega a bênção, prega tudo, mas não prega o significado da palavra de Deus. E aqui Deus estava falando com Zacarias que ele levantaria Zorobabel, um construtor da época da cidade de Judá, colocaria mais pessoas com ele para reedificar o templo do Senhor novamente. Havia 16 anos em que o templo havia parado de ser reconstruído, muitos impedimentos, muitas pessoas colocando coisas para que o templo não fosse adiante. Assim também já tinha profetizado Ageu. Desde a época do rei Salomão, quando o templo foi edificado novamente para Deus e foi derrubado, muitos impedimentos estavam acontecendo para que o templo fosse reerguido novamente. Então Deus começa a dar visão para o profeta Zacarias. Olha, o que você está vendo? Ele começa a falar: eu estou vendo um candelabro. E nesse candelabro de ouro maciço, um recipiente para azeite, com 7 lâmpadas, com cano para as lâmpadas. E também 2 oliveiras junto ao recipiente. Deus estava querendo falar com o profeta Zacarias que a força, que o poder não viria de Zorobabel, não viria daqueles homens que estavam trabalhando, não viria, ou seja, da ajuda de cada homem de subir aquela montanha para poder edificar o templo, mas toda a força viria de Deus, através da unção, através do poder da palavra de Deus. E assim acontece na nossa vida. Muitas coisas estão travadas, muitas coisas deixaram de progredir, deixaram de crescer. Então Deus começa a falar com ele: olha, não é por força e nem por violência. Tem muita gente que fala assim: trazer um irmão não é por força. Não é por força sim.
O reino de Deus, ele é tomado à força. Está na palavra de Deus. Não, o irmão tem que vir por amor. Não. A Bíblia diz para você sair pregando o evangelho a toda criatura, insistindo para ela sobre o reino de Deus. Essa palavra não tem nada a ver com evangelismo. Ela tem a ver que não é pela força braçal, não é pelos seus esforços, Zorobabel, que você vai conseguir erguer o templo. Não é forçando as pessoas a edificar o templo. Mas vai ser o meu Espírito que vai dar toda a direção, que vai te fortalecer para a tua jornada. Aleluia. Deus maravilhoso. E assim é conosco. Muitas das vezes as coisas estão travadas e a gente quer forçar para acontecer. A gente às vezes até discute por que não está acontecendo. Mas eu quero te dizer que tudo acontece no tempo de Deus. No tempo de Deus, quando nós decidimos dobrar o nosso joelho no chão e deixar o azeite de Jeová cair na nossa cabeça, você vai ter força suficiente para enfrentar qualquer dificuldade. É isso que Deus está falando com Zorobabel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. O rei Ciro já havia dado permissão para que o templo fosse reerguido. Ele não era judeu, ele não era de Israel, mas ele sabia que a vitória dele tinha sido garantida através do Deus do impossível. Ele sabia disso, que Deus havia dado autoridade para que ele pudesse conquistar a Babilônia. Então ele dá liberdade para o povo de Israel. Olha, reconstrói tudo o que vocês perderam, reedifica novamente as suas cidades. E o profeta Zacarias está lá, o que você está vendo? Estou vendo um candelabro, Senhor, está cheio de azeite. É para te mostrar, Zacarias, que tudo é feito por mim, não é por Zorobabel. Não é pela mão de vocês que vocês estão conseguindo novamente reconstruir a cidade. Não é pelos braços de vocês que vocês estão conseguindo reerguer novamente o templo. Porque essas montanhas vai ser como planície para Zorobabel. Porque eu vou lhe dar a força necessária para que você possa conseguir fazer essa grande obra. A igreja não vai crescer pelas nossas forças. A igreja não vai crescer pela nossa vontade. A igreja só vai crescer por causa do Espírito Santo de Deus que tem que habitar nesse lugar. A igreja só vai crescer se o azeite de Jeová estiver sendo derramado nesse lugar. A igreja só vai expandir em membro se Jesus Cristo estiver à frente de tudo. A igreja só vai crescer quando o Espírito Santo de Deus estiver sobre todo mundo aqui. Aí a igreja cresce, porque não é pela nossa vontade, não é pela nossa força, não é pelo nosso trabalho, porque se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós, nada vai acontecer. Porque o homem não pode se engrandecer nas coisas que faz. Porque tudo veio de Deus, tudo é para Deus e tudo por Deus. E a glória tem que ser manifestada nesse lugar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe pregador melhor ou pregador pior. Existem pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus. Pessoas que vêm pregar pela vontade de Deus e pessoas que vêm pregar pela sua própria vontade. Pessoas que vêm fazer a obra de Deus e pessoas que vêm querer se aparecer. Essa é a diferença. Mas a casa só cresce quando as pessoas que estiverem aqui tiverem um compromisso com Jesus
Não é com a igreja, não é com a pastora, não é com o pastor, não é com os membros da igreja, mas o compromisso de quem vem aqui na frente tem que ser com Jesus Cristo. Quando os obreiros decidirem ter compromisso com Jesus Cristo, a igreja cresce. Não adianta eu ter compromisso com a pastora se eu não tiver compromisso com Deus. Não adianta eu ter compromisso com os irmãos se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na sua vida, não acontece nada. Mas se o Espírito Santo de Deus estiver sobre a sua vida, derramando o azeite, a tua lamparina sempre acesa, nada vai impedir o agir de Deus na tua vida. Nada vai impedir que você faça a obra de Deus. A montanha vai ser transformada em planície, porque o Senhor vai te dar a força necessária para você enfrentar qualquer barreira. Você já parou para imaginar reconstruir um templo para poder pegar pedra, pegar madeira lá embaixo e subir a montanha? Ia demorar. Quantos impedimentos já não estavam acontecendo para que o templo de Deus fosse reconstruído novamente? 16 anos, tudo travado, sempre acontecendo alguma coisa para que pudesse impedir a obra de crescer. Mas Deus levanta Zorobabel. Não era profeta, mas era um homem que entendia de arquitetura. Era um homem que entendia de construção de casa. Era um homem que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Era um homem que estava disposto a trabalhar enganjado na obra. E assim tem que ser eu e você, Zorobabel. Assim tem que ser eu e você na casa do Senhor, disposto a fazer a obra, porque aí Deus derrama azeite. Aí Deus começa a colocar um candelabro de ouro perto de você, aí tem um cano e tem as oliveiras. Que nunca vai faltar azeite na tua vida, para que possa ter impedimento de você parar a obra. Zorobabel, não é por tua força, Zorobabel. Não é pelos seus esforços, mas é porque eu vou estar te dando condição. Eu vou transformar essa montanha, essa barreira, numa coisa fácil, numa planície, para que você possa realizar a minha obra. Está tendo impedimento em casa? Deixa o azeite de Jeová cair na tua vida, que você vai ver se a barreira continua. Está tendo impedimento na empresa? Deixa o azeite de Jeová cair para ver se o impedimento permanece. Está tendo impedimento na construção? Toma a decisão de enfrentar a barreira, é o que eu estou fazendo. E deixa o azeite cair. Nada pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida, porque operando Deus, não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há barreira que possa impedir a obra de Deus. A única pessoa que pode impedir a obra de Deus na nossa vida sou eu e é você mesmo. Do restante, nada. Agora, o que eu mais vejo dentro da casa do Senhor são as pessoas permitindo que outras pessoas impeçam o agir de Deus na vida dela. É a esposa dominando o marido. É marido querendo dominar mais a esposa. É filho que domina pai e mãe. Está tudo invertido. A obra de Deus não pode ser impedida por alguém na tua vida. É necessário tomar decisões. Isso não significa que eu tenho que ser mais homem na vida da minha mulher, não é isso. Mas eu tomei uma decisão de servir a Jeová. Mas há momentos em que eu tenho que ceder para minha esposa. Mas há momentos em que ela tem que ceder
vai ficando impedida e começa a surgir os impedimentos na vida da pessoa, aí vem que orar na igreja. Porque está faltando azeite. Mas quando eu e você decidirmos permitir que Deus faça a obra, aí não precisa nem discutir. Porque só no olhar a pessoa vai entender. A gente precisa fazer a obra. A gente precisa reedificar o templo. 23 anos já tem a igreja, irmão. A igreja já tem 23 anos. Está na hora de pôr a mão na massa. Está na hora das pessoas criarem coragem e servir a Jesus direito. Está na hora das pessoas que decidiram servir a Jeová nesse lugar, tomar a tua posição, deixar o azeite cair, deixar ser usada por Deus e não querer usar Deus. Está na hora das pessoas tomarem a decisão de ser verdadeiramente servos de Deus nesse lugar para que a obra possa crescer. Porque senão vamos ficar dando burro em ponta de faca. Cada mês é um sofrimento, cada mês é uma angústia para pagar um aluguel, cada mês é uma angústia para poder tentar trazer uma alma para poder aceitar Jesus. Crente não pode ficar pregando para crente não. Crente tem que pregar para quem está perdido no mundo. É para isso que eu e você fomos levantados, para ser cheios do Espírito Santo de Deus e nada parar a tua obra de um bom evangelista. Nada parar a obra de Deus sobre as nossas vidas, quebrar todas as barreiras que impedem das pessoas servir a Deus nesse lugar. Está difícil, vamos para o monte orar. Está difícil, vamos fazer um propósito de campanha nesse lugar. Está difícil, vamos fazer uma vigília aqui. Vamos quebrar as barreiras. Vamos nos encher do azeite de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque não é por força e nem por violência que nós vamos trazer as pessoas. Se tem uma barreira, vamos deixar Jesus tratar essa barreira. Mas é necessário que todos nós estejamos num só propósito, num só objetivo. Assim como Zorobabel colocou aqueles homens de Judá para reerguer o templo, eles estavam com o objetivo de reerguer a casa do Senhor. E assim tem que ser eu e você. Não adianta 3. Não adianta 4 se nós somos em 20. Louvado é o teu nome. Não adianta ter 4 aqui de terça e querer ter 50 de domingo. Tem que ter 50 de terça, tem que ter 50 de domingo, tem que ter 50 de sexta, porque esse é o objetivo de Jesus Cristo na minha e na tua vida, aonde todos nós estejamos unidos num único objetivo: ganhar vidas para Jesus Cristo. E não querer aparecer de domingo para pregar para crente. Não adianta querer aparecer aqui na frente, pular, saltar, se não está cheio de azeite. Quem só vem de domingo não tem nada para me oferecer. Eu sou muito sincero. Porque eu tenho certeza que não lê a Bíblia na semana. Eu tenho certeza que não está ouvindo a palavra de Deus. Quando a gente está em casa já é difícil. A gente que vem de terça, vem de quarta, vem de sexta, já é difícil de pegar na Bíblia para ler. Já é difícil ficar orando. Agora eu fico imaginando quem só vem de domingo. Aí quer pregar o quê? Se está vazio, está precisando ser cheio do azeite. Eu não tenho medo nenhum de falar e nem vergonha de falar, porque é a verdade. Está na hora da gente despertar. Eu estou há 2 anos já nessa igreja. E eu disse que eu não vim para ser mais um. Eu vim para fazer a diferença. Eu disse isso e mantenho aquilo que eu estou afirmando. Eu vim para fazer a diferença. Gosto de quem gostar. Quem gostar da palavra, amém. Quem não gostar, pode sair. Eu sou muito sincero. Porque a palavra da verdade ela tem que ser pregada. Eu estava falando com uma pessoa hoje justamente porque deixou alguém distante.
pode haver separação. E o pastor dessa pessoa vai assustar, você falou isso? Eu falei porque está errado. Eu tenho que estar perto da minha esposa. Eu tenho que estar perto dos meus filhos. Eu sou o alicerce da casa. Se eu não estiver perto deles, como é que a casa vai ter estrutura para minha mulher poder edificar minha casa? Se o alicerce está faltando. Do mesmo modo é a igreja do Senhor. Como é que a igreja vai ser edificada se os alicerces de oração da igreja, cadê? Não estão. Cadê os alicerces que tem que ficar na porta intercedendo? Cadê os alicerces que tem que ficar na lateral intercedendo? Cadê aqueles homens e mulheres que se comprometeram com Deus para estar fazendo uma grande obra? Sem azeite não dá. Bate no teto e volta. Sem unção não acontece nada, porque eu e você não fazemos nada se Jesus Cristo não estiver nas nossas vidas. Se eu não tiver alicerçado na palavra de Deus, meditando nela, se eu não tiver em oração, em consagração, não acontece nada. Não expulso o demônio, não curo os enfermos, não faço o cego enxergar, não faço o surdo ouvir, não consigo penetrar no coração com a palavra de Deus, porque não vou ter o Espírito Santo habitando em mim. Mas para que o meu louvor possa impactar alguém, eu tenho que estar em oração. Para que a minha palavra possa penetrar no coração como uma espada de dois gumes, eu tenho que meditar dela dia e noite. Para que eu possa curar um enfermo, eu tenho que estar alicerçado na palavra de Deus com autoridade no Espírito Santo. Para que eu possa expulsar um demônio. Demônio não tem medo de crente que fala grosso, não. Nem que fala mais alto. Demônio tem medo da autoridade do Espírito Santo de Deus. É disso que demônio tem medo. É de autoridade do Espírito Santo. Não é de quem fala mais alto ou de quem fala mais baixo. Não é de quem fala mais grosso ou de quem fala mais fino. Não é de quem lê a Bíblia toda, não. Ele tem medo da autoridade do Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente. Disso Satanás tem medo. Satanás tem medo de crente que fica com o joelho no chão. Às vezes tem crente que não abre nem a boca. Mas quando ele vai com o joelho no chão, sai demônio correndo de tudo quanto é lado. Porque ele sabe que ele vai clamar a Jeová. E Jeová vai enviar um anjo para vir derrubar o demônio. Não tem medo de quem quer aparecer, não. O crente pode falar em línguas, pode dar pirueta, pode fazer aviãozinho, pular, jogar chapéu longe, abanar paletó. Se ele não tiver a presença de Deus na vida dele, nada vai acontecer. Porque isso é questão de autoridade. E a autoridade só tem quem tem joelho no chão. A autoridade só tem quem tem a marca da promessa. Que é a rodela preta no joelho. É os calos no cotovelo. Esse tem a marca da promessa de Jesus Cristo. Porque ele está comprometido com a palavra de Deus. E para que Zorobabel não se engrandecesse, Deus fala para ele: olha, Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Aleluia, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela nossa vontade que as coisas acontecem na igreja, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E se os alicerces da igreja não estiverem instalados, cada coluna no seu devido lugar, a gente nunca vai conseguir fazer com que as pessoas entrem nesse lugar. Porque vamos estar fazendo pela nossa própria vontade.
vontade. Aí não tem como Deus operar. Deus só opera se o Espírito dele estiver fazendo a vontade de Deus. Obreiro foi levantado para ser coluna na igreja. Não foi levantado para ficar sentado em banco. Obreiro não foi levantado para vir só de domingo. Obreiro foi levantado para fazer a obra, para louvar, para adorar, para orar, para pregar, para ler a Bíblia, para auxiliar o irmão, para dar um conselho, para fazer uma oração, para poder juntar os irmãos. Obreiro foi levantado para isso, para cuidar da casa do Senhor e não para querer ser estrela de domingo. Nem estrela de terça, nem de sexta, nem de quarta. Obreiro foi levantado para fazer obra. É por isso que o nome dele já é obreiro. Porque ele foi selecionado, classificado, separado para poder fazer um grande empreendimento. Você já pensou se Zorobabel ele não fizesse nada e fizesse tudo pela vontade dele, e não fizesse pela vontade do Senhor? A glória da segunda casa não teria acontecido. Se ele tivesse ficado de braço cruzado, ou aqueles homens fossem fazer tudo pela vontade deles, o templo não era reerguido novamente. Porque viriam tantos impedimentos que nada iria dar certo. Mas porque eles obedeceram à vontade de Deus, o templo foi reerguido e a glória da segunda casa se instalou novamente naquele lugar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A glória da segunda casa precisa restabelecer de novo nesse lugar. Precisa. E precisa de homens e mulheres com coragem, com vontade. Não de vir para a igreja, mas com vontade de fazer a vontade de Deus, com vontade de fazer a obra de Deus, com vontade de vir para a casa do Senhor para ser coluna, para ser estaca nesse lugar, para poder ser levita, para ser adorador, para poder ser aquele que vai interceder, aquele que vai ficar na porta, aquele que vai ter a oportunidade de trazer uma mensagem. Ele meditou na palavra, ele está cheio de azeite e ele vai transbordar esse azeite para cada vida que aqui está. Aí as pessoas que estão lá fora vão ouvir a palavra de Deus e vão ser impactadas. Não adianta eu abrir a Bíblia só no dia que eu vou pregar. Não adianta eu pegar a palavra de Deus só aqui, só no domingo. É o diácono Carlos que vai pregar. Então eu venho aqui, abro a Bíblia. Irmãos, eu quero falar agora do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa. O Espírito Santo é aquele que enche a gente, não adianta. Eu tenho que estar cheio para poder oferecer alguma coisa. Se eu vim aqui só ler, eu não vou passar nada. Pelo contrário, eu vou deixar as pessoas mais confusas ainda. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém pregando e em vez da gente sair cheio do Espírito Santo, a gente sai confuso. Porque ele fala tanta coisa, e no final não fala nada. Está na hora da gente falar da palavra de Jesus Cristo. Está na hora da gente pregar sobre o Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente falar sobre o arrependimento. Está na hora da gente falar que você vai ser abençoado quando você fizer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora da gente falar que o obreiro tem que ter compromisso sim com a casa do Senhor. Ele foi levantado para isso. E se acha que eu estou pegando pouco, eu vou pegar muito mais em 2016. Sabe por quê? Porque eu vim para fazer a vontade de Deus. Não para eu crescer. Não. Eu sei qual é a minha posição em Jesus Cristo. Eu vim aqui para fazer com que cada um se coloque no seu lugar e cresça. A minha intenção, quando eu falo de obreiro, é para ver grandes pregadores nesse lugar. Grandes pessoas que intercedem pela vida dos outros nesse lugar, que
E quando o obreiro colocar a mão no enfermo, esse enfermo sai daqui curado, anunciando Jesus Cristo lá fora. E quando entrar alguém aqui endemoniado, o obreiro só vai olhar para ele e vai falar assim, ó, sai dele, demônio, em nome de Jesus. E o demônio cai por terra e a pessoa é levantada para Jesus Cristo. Mas para isso precisa despertar. Aqui, ó, depois que o anjo falava comigo, tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono. Zacarias, devido a ter ficado em cativeiro, ele estava em sono, estava lá, disperso. E a obra de Deus? Ah, está indo. Como é que você vai na obra? Eu vou de domingo. Eu vou lá no templo, eu me consagro, aí eu vou lá, leio um pergaminho lá de Jesus para as pessoas, eu repito a palavra de Crônicas, às vezes eu falo um pouquinho do livro de Reis, e a gente vai levando a vida, estamos em cativeiro. Está cheio de gente que já está livre, mas ainda está acorrentado ainda. Porque está dormindo. Está cheio de pessoas dentro da casa do Senhor que estão livres, porque Jesus já libertou, mas ainda estão acorrentados porque estão em sono profundo, ainda está dormindo, não está enxergando que esse mundo já foi, não está enxergando que Jesus Cristo está voltando, não está enxergando que quando ele levantou a mão para servir a Cristo, ele levantou a mão para poder fazer uma grande obra, e ainda está em sono profundo. Sabe o que acontece com aquele que está na videira, mas não produz o fruto? Ele é cortado. Terrível coisa é ser cortado da videira. Sabe o que vai acontecer com o que é cortado da videira? É lançado no fogo. E vai queimar, porque não presta para nada. A não ser para fazer fogo. E nós já estamos ligados na videira. Está na hora da gente produzir fruto, para que a gente não possa ser lançado no fogo também. Está na hora da gente produzir na casa do Senhor. Porque ou produz ou é cortado. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O diácono José, o que mais prega aqui é a videira. Se não produz, é cortado. Nós estamos ligados na videira. Já somos livres. Já somos os galhos que produzem os frutos. Quem produz os frutos somos nós. Cadê nossos frutos? Deus, aleluia. Que em 2016 agora nós possamos nos dedicar mais à oração, mais à consagração, mais à vontade de pregar a palavra de Deus, mais à vontade de participar dos cultos, mais à vontade de vir para a igreja, não como um dia qualquer, não. Venha para a casa do Senhor como se fosse o último dia que você vai adorar a Deus. Porque eu tenho certeza que vai ser diferente. Porque talvez a gente não tenha oportunidade no dia seguinte de adorar a Deus de novo. Não é verdade, Marcelo? Talvez a gente não tenha oportunidade. E às vezes a gente nem sempre vai por causa de uma doença, por causa de alguma coisa, não. A gente pode estar andando aí cair duro. A gente pode estar andando e ser atropelado. Então que a gente venha para a casa do Senhor como se fosse o último dia. E com um pensamento assim, ó, eu tenho enganjado uma grande obra. Eu sou responsável. Eu sou Zorobabel. Venha pensando que você é Zorobabel. Que o rei te deu autorização para reedificar o templo. Ó, que coisa grande que eu e você recebemos. Nós temos o privilégio de reedificar o templo. Para quem? Para Deus. Nós estamos com esse privilégio nas mãos. E quem vai dar a
condição em 2016 da gente reedificar esse templo é o Senhor. Ele vai te encher de azeite, Ele vai te dar força, Ele vai te dar condição, Ele vai livrar todas as barreiras que se impuserem na sua frente, porque o Espírito de Deus vai estar com você, porque não vai ser por força e nem por violência que nós vamos conseguir nada, mas vai ser pelo Espírito de Deus que nós vamos fazer uma grande obra nesse lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.